Veja agora como seus filhos vão se tornando distantes, desobedientes, desconectados da sua família e tudo isso com o seu aval. Eu sei que as pessoas esperam fórmulas prontas para curar suas dores, mas tudo isso, gente, é mentira. Ninguém pode curar o que só você conhece, mas eu te faço um convite. Fica aqui comigo, se inscreve aqui no canal e assiste a todos os vídeos que são produzidos com muito estudo e muito conhecimento para que você possa salvar os seus filhos e a sua família. O vídeo de hoje trata de um ditado muitíssimo utilizado no nosso cotidiano e que acaba por legitimar uma grande falha do passado, tornando-a uma verdade no presente. O provérbio "Santos de casa não faz milagre" é uma condensação de uma frase dita por Jesus e muito confundida e, claro, usado de forma equivocada atualmente. Jesus disse: "Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa." Mas essa formulação bíblica não apresenta um mandamento, uma regra sobre como as coisas devem ser, ou uma determinação divina, como muitas vezes se entende. Trata-se, antes, de um diagnóstico espiritual da condição humana diante da revelação, quando ela surge dentro do próprio ambiente de familiaridade. Essa distinção é essencial. Se Jesus estivesse estabelecendo uma regra, estaria legitimando a rejeição como se ela fosse uma ordem correta da realidade espiritual. No entanto, o próprio contexto mostra o contrário, gente. Ele está descrevendo um fenômeno, não criando um princípio a ser seguido. A frase surge não como uma instrução, mas como uma resposta à incredulidade daqueles que, paradoxalmente, estavam mais próximos de Jesus. Ele revela como o coração humano tende a reagir quando o extraordinário emerge justamente do interior do que é familiar e comum. O próprio texto reforça essa compreensão ao afirmar que Jesus admirou-se da incredulidade deles. Gente, essa admiração não expressa aprovação, mas surpresa diante da resistência espiritual. Esse detalhe é decisivo. Admirar-se nesse contexto significa reconhecer que aquilo não corresponde ao que deveria acontecer, mas revela uma limitação do próprio coração humano. Os milagres que poderiam ser derramados ali foram bloqueados. O texto é claro ao afirmar que Jesus não pôde ali fazer nenhum milagre se não curar alguns poucos enfermos. Isso não significa ausência de poder em Jesus, mas ausência de abertura em quem o conhecia previamente. A incredulidade não destrói o poder, mas impede que o milagre seja recebido. A raiz dessa incredulidade encontra-se no fenômeno da familiaridade. Aqueles que observam Jesus não percebiam a partir da revelação presente, mas a partir da memória passada. A pergunta registrada: "Não é este o carpinteiro?" não é uma simples identificação biográfica, mas um ato de redução ontológica. Ao nomeá-lo segundo a sua ocupação anterior, seus conterrâneos o aprisionam em sua identidade histórica e recusam sua identidade revelada. A familiaridade, nesse sentido, opera como um mecanismo de fixação da imagem do outro, impedindo o reconhecimento de sua transformação. Essa fixação revela uma das tensões centrais da revelação bíblica, a dificuldade humana em reconhecer o novo quando ele emerge do conhecido. O reconhecimento espiritual exige uma ruptura com a imagem estabilizada do outro. Exige a capacidade de ver não apenas quem alguém foi, mas quem se tornou. No entanto, a familiaridade frequentemente produz uma ilusão de conhecimento total. A gente sempre acha que conhece bem o nosso parente, né? Muitas vezes até nos recusamos a escutá-lo. O Evangelho de João mostra a gravidade disso em uma afirmação direta e profunda. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. A rejeição não acontece apesar da proximidade, mas por causa dela. Aqueles que acompanharam sua história, que reconheciam sua origem e o seu passado, tornaram-se justamente os menos abertos para reconhecer quem ele havia se tornado. A familiaridade, que poderia facilitar o reconhecimento, tornou-se um obstáculo à revelação. Então fique atento. Jesus não está dizendo que o profeta não deve ser honrado em sua casa, mas ele está revelando que frequentemente ele não é. Não por falta de verdade, mas por resistência do olhar que permanece preso ao passado. Você percebe isso acontecendo na sua família? A experiência de Jesus não constitui um evento isolado, mas insere-se em um padrão recorrente, inclusive lá dentro nas Escrituras. Aqueles que são chamados a restaurar, a libertar ou conduzir outros, frequentemente enfrentam resistência daqueles que lhes são mais próximos. A familiaridade não apenas falha em reconhecer a missão, ela frequentemente
ameaça a missão. Veja como esse padrão já se manifestava na vida de José, cuja vocação restauradora é inicialmente recebida com rejeição por seus próprios irmãos. O livro de Gênesis relata que, após compartilhar seus sonhos, seus irmãos o odiaram ainda mais. Aqueles que o conheciam como irmão não conseguiam concebê-lo como portador de uma missão superior. Gente, de modo semelhante, Moisés enfrenta rejeição tanto no Egito quanto entre os próprios israelitas. No livro de Êxodo, quando ele tenta intervir em favor do seu povo, um hebreu lhe responde: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Essa pergunta expressa a recusa em reconhecer a autoridade naquele que era percebido apenas segundo sua identidade anterior. Tá lembrando aí dos seus parentes, você não tá? Comenta aqui se você já foi desvalorizado e até ridicularizado dentro da sua família, mesmo quando você tinha certeza de algo e queria ajudar a todos. Mas fique firme, esse padrão atingiu até os grandes profetas. Jeremias é rejeitado por aqueles a quem foi enviado. Sua mensagem restauradora não foi recebida como libertação, mas como ameaça. A proximidade não produz reconhecimento, mas hostilidade. Esse fenômeno, gente, revela que a missão restauradora implica necessariamente uma ruptura simbólica. O restaurador não pode permanecer inteiramente contido na imagem que os outros têm dele, pois sua função precisamente é introduzir transformação. No entanto, gente, essa transformação ameaça a estabilidade psíquica e relacional daqueles que os conheciam segundo sua identidade anterior. Reconhecer a nova identidade do restaurador exige que os outros também aceitem a possibilidade de mudança. E essa aceitação frequentemente é resistida. Nem todo mundo está pronto. No caso de Jesus, essa dinâmica atinge sua expressão mais radical. Aqueles que o conheciam como filho do carpinteiro não conseguiam reconhecê-lo como portador da autoridade divina. O resultado não foi apenas rejeição pessoal, mas limitação coletiva. Ao não reconhecê-lo, sua própria comunidade tornou-se incapaz de receber aquilo que ele trazia. E agora veja como a psicanálise explica isso. Ela é cirúrgica. Freud demonstra que nossa percepção do outro nunca é puramente presente. Ela é atravessada por memórias, por afetos e por experiências anteriores. O outro é sempre visto através de uma história já vivida. Quando alguém cresce dentro de uma família, ele é inscrito numa posição simbólica. O caçula, o irresponsável, a sensível, a dramática, o rebelde. Essas posições tornam-se fixadas inconscientes. Mesmo que a pessoa amadureça, estude, transforme-se, a família pode continuar reagindo à posição antiga. E o que a psicanálise chama de fixação imaginária da identidade. Assim, o profeta dentro de casa é frequentemente mantido na imagem da criança que ele foi, do adolescente que ele foi, do problemático que ele foi. Ele pode ter doutorado, experiência, maturidade, mas para o sistema familiar ele continua ocupando a posição simbólica antiga. A descrença não é necessariamente consciente, ela é estrutural. Na filosofia fala-se sobre o problema da percepção quando o objeto se torna excessivamente próximo. Seria indispensável dizer que quanto mais distante o objeto está, mais detalhes nós vemos. Aristóteles dizia que o hábito molda a forma como percebemos a realidade. Aquilo que se repete torna-se invisível. O extraordinário deixa de ser visto quando ele é integrado ao cotidiano. Você já viu gente que vai pra Disney todo ano e relata que perdeu a graça? É como quem mora na beira da praia, quem tem piscina em casa, ou quem usa um perfume mais caro e mais raro do mundo. Tudo fica comum. Séculos depois, Heidegger fala do já sempre dado. Aquilo que está tão inserido no nosso horizonte que deixa de aparecer como algo digno de questionamento. O familiar não é interrogado, ele é sempre presumido. Então nem adianta tentar se explicar e mostrar que você dessa vez não fez nada, se aquele era um padrão seu. Aí já era. Hannah Arendt, ela fala da banalidade. Aquilo que está diante de nós perde sua densidade simplesmente porque está sempre ali. E aí eu vou te lembrar de quando você conheceu seu marido, sua esposa. Você se arrumava por horas para o encontro, ensaiava as conversas, passava o dia sem comer para a roupa ficar mais elegante. E antes do encontro você decorava a vida inteira do seu ou da sua amada. Os gostos, dos filmes preferidos. Você não esquecia um detalhe das conversas de vocês, porque conquistar aquela pessoa parecia a coisa mais importante a se fazer na vida. Mas agora que ele tá sempre ali com você, como é que você se sente? Mas não diga isso em voz alta não, para não causar problema em sua casa. Só que eu preciso que você reflita sobre isso. E o que eu quero dizer com isso, gente? Quero dizer que o pai que aconselha é só o pai. A mãe que alerta é só a mãe. O irmão que orienta é só o irmão. O só
reduz. O problema não é a ausência de valor, é o excesso de proximidade que produz banalização. Aquilo que vem de fora é novidade, aquilo que vem de dentro é previsível. Acaba que o familiar sofre uma espécie de invisibilidade estrutural. Justo aquele que mais nos ama. Triste, né? Mas isso acontece todos os dias. O filho que se torna especialista, mas é tratado como imaturo. A mãe que constrói sabedoria ao longo de décadas aí da vida, mas é vista como ultrapassada. O pai que amadureceu, mas continua sendo julgado por erros de 20 anos atrás. O irmão que mudou, mas ainda é lembrado pela falha da adolescência. O passado torna-se lente fixa. Existe ainda um elemento mais delicado. Reconhecer que alguém próximo se tornou maior, mais sábio ou mais maduro exige que eu também aceite que talvez não o conheça completamente e que também, talvez, eu pudesse ser melhor do que eu sou. E isso fere o narcisismo. Nietzsche já apontava que o ser humano resiste ao que ameaça a sua autoimagem. Reconhecer o crescimento do outro implica aceitar as minhas limitações. Gente, é mais confortável reduzir do que rever. Assim, o familiar é mantido no passado para que eu não precise reconfigurar a minha própria posição. E aqui voltamos ao texto bíblico. Não pôde fazer ali muitos milagres. Quando a família é desacreditada, gera famílias fragmentadas, sucessões interrompidas, ressentimentos silenciosos, isolamento emocional. Quando o familiar é invalidado, o ambiente que deveria sustentar o crescimento torna-se um campo de desgaste. Isso tem efeitos concretos na saúde psíquica. A ciência psicológica mostra que o reconhecimento é um dos pilares da constituição subjetiva. Sem ele, a dor, sofrimento e isolamento aumentam. E é por isso que tanto se afastam da família. Eu preciso finalizar esse vídeo, eu sei. Mas não se antes lembrar algo a você de grande importância. Eu preciso te mostrar como surge a família e o desejo do Criador em relação a ela. A família, contradizendo o que o mundo tem tentado dizer, não surge como um mecanismo de organização social para controlar e aprisionar pessoas, como esses novos movimentos progressistas querem afirmar. Ela é instituída no próprio ato criador, antes de qualquer ruptura, antes do pecado, antes da morte. Você quer ver? O livro de Gênesis afirma: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem da multiplicação não é dirigida a um indivíduo isolado, mas a uma unidade relacional. A imagem de Deus não é apresentada como plenamente expressa na singularidade isolada, mas na comunhão fecunda entre homem e mulher. A família, portanto, não é um acréscimo secundário à criação, mas o próprio meio pelo qual a criação se estende no tempo e na história. A família é o meio pelo qual Deus estabelece a sua continuidade na Terra. Ela é o primeiro espaço onde a identidade é recebida, reconhecida e transmitida. Será que agora você começa a entender por que a família é tão visada? É precisamente por isso que a queda atinge, antes de qualquer outra esfera, o campo familiar. O primeiro efeito do pecado não é institucional, político ou econômico, é relacional. Eu não sei se você conhece bem a história bíblica da criação, mas há uma parte dessa história que é muito relevante e que eu quero que você conheça. Deus fez o homem, fez a mulher, tornou os companheiros, estava todo mundo feliz. Houve o primeiro pecado. Deus chama o homem para que ele falasse sobre o ocorrido e, confrontado por Deus, ele responde: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore. Ou seja, ela me fez pecar. Essa é a primeira ruptura. A unidade é substituída pela acusação. A aliança é substituída pela fragmentação. O que havia sido criado para a união torna-se espaço de separação. Essa ruptura se aprofunda imediatamente na geração seguinte, quando Caim levantou-se contra Abel, seu irmão, e o matou. A violência entra na história, o seu primeiro ato, não como um conflito entre estranhos, mas como ruptura entre irmãos. O primeiro campo atingido pela queda é precisamente aquele que havia sido instituído como o primeiro campo da vida. Perceba como a gente pode colocar muitas coisas na frente da nossa família, mas quando algum problema dentro da família acontece, a gente não se importa com mais nada. Então, por que esperar o problema acontecer para cuidar de verdade daquilo que é mais importante e precioso para nós? E aí eu te pergunto, como você se sente quando você fala com seus filhos e eles te ignoram? Quando você tenta ensinar a eles algo que você sabe que é importante e que vai ajudá-los, mas eles não dão valor e
pior, gente, quando você percebe que eles estão escutando outras pessoas que você sabe que vão empurrá-las para o abismo. Como é que você se sente? E é por isso que eu quero que você entenda. É o santo de casa que precisa fazer milagres, sim. E todos os dias. O que Jesus viveu em Nazaré foi um aviso para nós. Não para nos acomodarmos e aceitarmos, mas para impedirmos que o mesmo aconteça em nossa casa, dentro do nosso lar, e atinja e destrua o nosso bem mais precioso, a nossa família. Eu tô aqui, gente, para ajudar você a entender melhor tudo isso e transformar a sua casa num lar de amor e de harmonia.